obrigada. E assim, em conversa então com o prefeito hoje de tarde, a princípio eu fico na escola. Vamos tentar fazer um bom trabalho como a gente sempre vinha fazendo até agora. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês, né? Não só como da equipe, tem coisas que a gente vai ter que mudar, mas a gente conta com o apoio de todo mundo, tá? E o meu muito obrigado por tudo isso, que é de coração. Eu faço das minhas palavras as palavras da Kátia. Senão eu começo a chorar de novo, não adianta. Mas acho que indiferente de eu ou a Mary estarmos juntas, com certeza a gente vai estar semeando amor. Aonde quer que for, a gente vai estar fazendo isso. Pois é, Kátia, como eu falei quando eu cheguei, que eu não achei que era para tanto uma coisa assim, né? O coração nosso, quem tem amor, partilha amor. A minha vida é assim, na minha família e no meu trabalho, que é a minha família também. Porque se eu fosse infeliz aqui, eu seria uma pessoa infeliz. E é ao contrário. Eu sou uma pessoa muito feliz. Obrigada por tudo, pessoal. Obrigada, gente. Para a Rádio 9 FM, agora eu quero pegar também uma palavra depois dessa manifestação da Mary. Mary, posso fazer uma pergunta para ti? Para a Rádio 9 FM, amanhã eu vou reproduzir esse áudio aqui e aproveitar. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória junto a Pinguinho de Gente, a tua trajetória como educadora, já que tu foste bastante aplaudida aqui, nesse momento que certamente é singular e de bastante emoção para ti e para todos os pais aqui que estão reivindicando que tu fiques. Qual que é esse sentimento, primeiramente, de aprovação perante os pais e depois disso, fala um pouquinho sobre a tua trajetória. De muita felicidade, porque eu acho que o que eu estou vendo aqui é que eu plantei nos meus quase 10 anos na Pinguinho. E o meu sentimento é... Como é que eu poderia dizer? Eu gostaria de continuar o meu trabalho, talvez em algumas partes tentar melhorar e seguir. Não sei se consegui te responder. Quanto tempo tu estás como educadora? Eu estou aqui trabalhando na Pinguinho. Na verdade, hoje eu faço uma parte como eu trabalhei em salas. Eu sou uma volante, eu trabalho aquela pessoa que chega para ajudar onde precisa, né? Então, eu acho que é isso que eu faço aqui na Pinguinho hoje. Muito bem, obrigado aí, está bastante emocionada ainda, até por essa aprovação, né, das pessoas de solicitarem que tu fiques. A princípio tu vai para outra escola de educação infantil, é isso? Olha, hoje eu até trabalhei, fui muito bem recebida na Lídia Brown, uma escola que eu no início da minha carreira em Nova Petrópolis. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei 16 anos na Lídia Brown e fui muito bem recebida. Mas enfim, vamos tocar o barco, né? E sempre pensando no amor e na paz. Peço desculpa pelo meu choro, mas eu não consegui me conter. De fato é um momento muito singular para ti, por conta da presença desses pais, por conta certamente de rever crianças que tu tem um contato diário e que tu fosse afastada, na verdade, recentemente, né? Isso ocorreu hoje, né? Sim, eu, na verdade, a partir das 7h30 eu vim aqui de manhã, daí até agora de tarde passei aqui, ali com meus filhos, porque eu tenho mais algumas coisas minhas, mas eu me deparei com essa situação. Tentei voltar, mas não deu mais, porque os pais já começaram de me chamar e aplaudir, daí foi só emoção, né? Eu posso dizer assim, 34 anos de carreira, eu nunca passei por uma emoção tão forte, não sei, é um carinho especial, né? Mas a gente vai, vamos trabalhar com amor, né? Obrigada. É o que mais importa. Obrigado, então. A Mary conversou com a gente agora também. Enquanto os pais ainda se manifestam aqui nesse momento de protesto, eu quero aproveitar e pegar a palavra aqui da Kátia. Ela que foi aplaudida e pediram para que ficasse, ficou, tu estás bastante emocionada, né, Kátia? A tua história está intrinsecamente ligada com a Escola Pinguinho de Gente. Acho que até na inauguração tu estavas aqui.
como é para ti estar diante desse número bastante significativo de pais aqui? Olha, tem seguramente mais de 30 pais, e ter essa aprovação da comunidade diante de um momento tão polêmico, né? Que inclusive haveria a possibilidade de transferência da tua transferência para outra escola, e que seria, a princípio, pelo entendimento que você tem, não pela aprovação, né? Não pela aprovação do teu trabalho aqui, porque não se muda, a princípio, pelo que se percebe, né? Pelo que se deduz, alguém de um posto, se não está atendendo, né? Aquele anseio, aquela expectativa da comunidade. Mas isso que tu estás vendo aqui prova o contrário, certamente, né? Certamente, assim, com o coração ainda doendo, mas também emocionado, a gente só tem a agradecer. Agradecer e mostrar que a comunidade unida tem força. Né? Nosso muito obrigado a todos esses pais. Tenho certeza que a gente vai continuar fazendo um ótimo trabalho. Quanto tempo na educação, quanto tempo tu estás trabalhando nessa causa que é de formar cidadão? Desde pequeno, claro, né? 17 anos, agora dia 1º de junho, com muito orgulho. É um carinho muito grande que eu tenho de cuidar desses pequenos. Bacana, bom trabalho para ti, siga em frente aí com o apoio que tu tá merecendo e recebendo. Obrigada, muito obrigada. Ok, vou também aproveitar aqui, chegou o prefeito e o vice-prefeito nesse momento aqui. De imediato, quero aproveitar e perguntar aqui para o prefeito diante da comunidade que grita... Brevemente, prefeito, a Mary fica diante desse apelo ou não, prefeito? Nós vamos conversar. Ok. Brevemente, então, o prefeito chegou aqui juntamente com o secretário de Educação, Ricardo Lavrens, e nesse momento ele até convidou aqui a diretora, né, a Kátia, e com mais algumas pessoas representando, então, os pais, e vai para uma reunião interna junto à Escola Pinguinho de Gente, aonde então se aguarda uma decisão que a gente vai em seguida, se tivermos a informação, repassar também para o nosso ouvinte. Vou conversar agora com pais, né, pessoas que gritaram aqui, que vieram apoiar, que vieram com cartazes, que vieram com um voto de protesto, mas ao mesmo tempo um voto de aprovação ao trabalho dessas diretoras que foram aplaudidas, né, dessas profissionais aí, e que com a demonstração de tanta gente aqui nesse local, em frente à escola Pinguinho de Gente, demonstra que a aprovação do trabalho delas está sendo por parte dos pais. Quero ver agora uma das mães aqui, deixa eu perguntar para uma que está próxima aqui, ó. Aproveitando para a Rádio Nova, tu é mãe de uma criança que estuda aqui? Eu sou avó. Avó de uma criança. Fala teu nome completo para a Rádio Nova, por favor. Meu nome é Marlene Marina Praz, o meu neto é o Matias Schumann Lazzaretti e ele está gostando muito dessa creche. E gosta muito, muito, muito da Mary e da Kátia. Esse grito de fica Mary, fica Kátia é verdadeiro? Muito verdadeiro, sinceramente muito verdadeiro e de coração. Qual que é a expectativa tua em relação a essa reunião que o prefeito e o secretário de Educação terão agora com a diretora e também outros profissionais da escolinha? Olha, a minha expectativa é positiva. A Kátia vai ficar e a Mary também vai ter que ficar. Deve ficar então. Eu vou conversar agora, obrigado, com uma professora, já foi professora, né? Para a Rádio Nova FM, vou veicular para a Rádio Nova amanhã, no meu programa de jornalismo. A senhora se manifestou aqui e até colocou um componente muito pessoal, que é a questão de ser professor, ser educador, ter um compromisso com o cidadão. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória. E até a senhora citou também uma questão de autoritarismo, de excesso de autoridade, por assim dizer. É assim que a senhora vê essa decisão como educadora?
Sim, boa noite. Meu nome é Maria da Conceição, eu fui professora há muito tempo na rede municipal em Canoas e eu sempre fui ciente e tive conhecimento de que tem que haver eleições para a troca de equipe diretiva. E a professora Mary, ou Mary, como chamam, ela faz parte dessa equipe. Como assim que substitui uma pessoa? Não é possível. Os alunos, as crianças, os pais, todos estão muito acostumados com o tratamento e com o cuidado. E quando nós escolhemos uma escola para os nossos filhos, nossos netos, nós vemos a equipe que trabalha na escola para escolher. Isso é um direito, é uma liberdade que temos para isso. Então, eu não vejo com que autoridade que substituem pessoas no meio do ano, estamos em junho, e aí tiram uma pessoa da escola, quer dizer, arrancam a perna de uma cadeira e acham que essa cadeira vai se manter de que maneira? Isso está completamente errado. É autoritarismo, tá? É desrespeito com os pais, com as crianças, os pequeninos. É um desrespeito total. Eu não aceito isso. E a senhora fala com a autoridade de quem foi educadora, né? Quanto tempo mesmo? Eu fui educadora na rede municipal de Canoas por 10 anos, mas eu sou professora, sou bióloga, trabalhei muito em pesquisa biológica e eu tenho bastante conhecimento da educação, do ensino e da legislação principalmente. Muito bem, obrigado então, né? Mais uma opinião aqui, eu quero pegar a opinião de um pai, né? Um pai, vocês estavam para a Rádio 9 FM, vocês estão com a faixa aqui que diz Kátia mais Mary, né? Trocar o que está certo, é o questionamento. Tu é pai de um aluno aqui da escola, pedindo gente, para a Rádio Nova, boa noite. Boa noite, eu tenho um filho de 3 anos, ele veio na creche desde pequeno. É uma creche que a gente nunca teve problemas, é uma creche exemplo, tanto como o Ricardo comentou na festa de final de ano, a creche modelo para a cidade, feitas as palavras dele, e agora eles me tomam uma atitude dessas que ninguém está entendendo o porquê que foi tomada essa atitude. Nós queremos as respostas, quem tomou essas atitudes lá dentro da prefeitura, por quê? Eles não tinham as informações corretas, não tinham informações suficientes para fazer uma atitude dessas. Pessoal, isso que a gente quer saber, né? E isso deixou vocês revoltados. Olha, o número de pais aqui é impressionante, né? Sim, sim. São em torno de 135 crianças aqui. Eu acredito que tem um representante por criança, tem aqui certamente, né? Nós somos mais de 100 pais aqui. Porque todo mundo adora a Kátia Mary, nunca tivemos nenhuma queixa, nenhuma reclamação, né? É uma escola modelo mesmo, né? Que nem o pessoal falou. O voto, então, aqui é o desejo, né? O grito que vocês estão expressando, aliás, as pessoas expressaram pela sua voz, né? Fica Mary, fica Kátia, vocês através desse cartaz, é verdadeiro, né? Kátia e Mary trocar o que está certo, é o questionamento de vocês? Isso, é esse o questionamento. Por que trocar o que está dando certo, né? Tinha que ver a cena hoje de manhã. Os pais trazendo as crianças para a escola, todos os pais saindo chorando da creche. Parecia cena de velório, de tão triste que foi essa manhã. Né? Estavam todos muito chocados, muito tristes com essa situação. É, realmente comovente, né? Realmente comovente. Como é teu nome mesmo? Joel. Joel? Joel Arendt. Joel Arendt. Conversei com o Joel Arendt. Conversar também com outro aqui, que é um outro pai, é pai também? Que está segurando a faixa aqui da outra. É assim que se constrói uma escola, né? Na verdade, é todos ajudando de alguma forma e vocês estão com um cartaz aqui expressando o descontentamento de vocês perante uma decisão, né? De ordem governamental, que inclusive fez com que a comunidade escolar se mobilizasse e estivesse aqui hoje à noite, nesse final de tarde, melhor dizendo, para protestar. Qual que é a tua opinião? É aquilo que está no cartaz mesmo, acerca da educação, através dessas duas pessoas que estariam sendo transferidas? Exatamente. A gente traz nossos filhos aqui e a gente tem a Kátia e a Mary como uma segunda mãe para os nossos filhos. Então a mobilização foi feita para manter elas aqui, porque elas levam um projeto muito bom para a escola. Então, para que mudar uma coisa que está dando certo? Para que tentar fazer uma coisa diferente? A gente não entendeu, por isso que tem essa mobilização toda, por isso que todo mundo vem aqui, está frio, tem vento, as crianças estão juntos, mas todo mundo gosta das duas. Então, para que trocar o que está certo? Não precisa fazer isso. E, aliás, até nesse questionamento que vocês fazem aqui, né? Porque termina com um ponto de interrogação. A interrogação requer uma resposta. Quando você requer uma resposta e não se tem, falta diálogo. Está faltando diálogo entre a comunidade escolar e a administração que tomou a decisão, a princípio, vocês percebem? O que está faltando para que venha essa informação mais clara? Olha, a gente ainda está aqui aguardando, o prefeito e o secretário chegaram há pouco.
foram lá para dentro, acho que vai ter uma reunião e a gente está aqui justamente para isso, a gente quer uma resposta. O porquê disso, por que começou isso? Não tinha necessidade nenhuma e vamos aguardar até eles sair daqui para eles dar uma resposta concreta para nós. Muito bem, enquanto a gente aguarda aqui, como é teu nome mesmo, desculpa? Valdecir. Valdecir? Panzenhage. Muito bem, então, obrigado ao Valdecir, né? Ele é que é um dos pais dos alunos. Enquanto a gente aguarda aqui a decisão dessa reunião, eu quero aproveitar e perguntar aqui para um vereador, já que as autoridades do Legislativo também fazem parte aí dessa discussão, porque interessa aos pais, interessa a comunidade de Darley. E essa reunião que acontece lá dentro, tem algum representante da Câmara? Boa noite, Sócines, boa noite aos ouvintes. Infelizmente fomos barrados de participar para ouvir, pelo menos, tentar entender essa atitude do Executivo para nós. Barrados, força de expressão, literalmente? Literalmente, com força de expressão e no ato. Fomos impedidos de participar da reunião para que a gente possa também tentar, de uma maneira ou de outra, através do Legislativo, auxiliar nessa resolução. Afinal de contas, a educação infantil não é a base de tudo, pelo menos no discurso é assim. Então nós temos que, a Câmara precisa se envolver nesse assunto para tratar, os pais precisam trabalhar de manhã tranquilos, sabendo que os seus filhos são bem cuidados, e eu acredito que isso seja primordial em todas as creches do município, né? Mas daqui a pouco a gente não entende de fato aqui, para que se tomasse uma atitude tão drástica dessas que revoltasse essa expressiva participação dos pais aqui, que de forma... Quinto mandato tu estás, né? Quarto ou quinto? Quarto mandato. Quarto mandato. Já viste? Eu não me recordo de um movimento diante de uma escola com um protesto e ao mesmo tempo com aprovação de pessoas que trabalham nessa escola por parte dos pais. Te lembra de algo similar? Nunca vi nada parecido, né? Ele disse, né? Se a educação infantil é tão importante, é tão necessária, trate ela como tal, né? Eu nunca vi nada igual, né? Eu acho que é um desrespeito com os profissionais que aqui trabalham. Se tem um ou outro caso isolado, que se resolva de forma isolada isso, mas não criar essa situação toda por um trabalho que está sendo, no meu modo de ver, pela manifestação dos pais, professores que aqui estão, das crianças que estão insatisfeitas com o atendimento. Não se pode resolver a questão de educação desta forma. Para mim é uma precipitação enorme nessa questão. Sempre acho e continuo pensando dessa maneira que para resolver qualquer coisa, se tem um problema com A ou B, senta e resolve com os mesmos, mas não generaliza a coisa. Por falar, obrigado vereador Jorge Darley Wolff, né, por falar e sentar e resolver. Tu esteves, Kátia, está aqui comigo também, a vereadora Kátia Tsuma, em reuniões hoje à tarde que até chegaram até você a informação dessa situação aqui na escola Pinguinho de Gente. Como foram essas reuniões e o que tu pode acrescentar no sentido de que a comunidade está buscando, junto à administração municipal, né, que se permaneçam 2 profissionais aqui e haveria no primeiro momento a transferência. O que tu sabe disso tudo a princípio? Sócines, eu participei hoje de tarde de uma reunião, porque hoje de manhã eu telefonei para o secretário Ricardo e ele não atendeu o telefone, então hoje de tarde fui à prefeitura, ele também não estava no momento, mas aí eu conversei com a Noêmia, com a Andréia, com o pessoal da Secretaria de Educação e com o Segone, e onde me colocaram várias questões que estariam acontecendo na escola, mas que, ouvindo os pais aqui, não é o que me parece que está acontecendo. De fato, essa revolta geral dos pais demonstra que eles querem sim que elas fiquem. E no meio dessa reunião também, então, acabou sendo o Segone chamado no gabinete do prefeito e voltou, então, com a resposta de que a Kátia ficaria, mas a Mary não. Então, mas nos chama atenção, porque eu aqui como moradora do bairro e há anos acompanhando aqui a Pinguinho, a gente nunca ouviu queixas de ninguém sobre essa escolinha para, de repente, ser tomada uma atitude dessas. E o que agora nos deixou mais abismados ainda, nós fomos lá nos 3 vereadores quando entrou o prefeito e o secretário Lavarens e eu pedi para participar da reunião que eles teriam com as professoras e com a Kátia e com a Mary e simplesmente falaram não podem participar da reunião. Mas o que é isso? Então nós vereadores não podemos participar de uma reunião?
Então fica o questionamento, por que não? Em um outro momento, ok, mas a gente gostaria de estar participando nesse momento, para saber de fato o que aconteceu e o que vai acontecer. Se precisam ser feitas mudanças, mas não dessa forma, assim, de um dia para o outro. Falaram que já estavam há mais tempo, mas alguns argumentos que eles me apresentaram, eu ainda vou tentar conversar, por isso que gostaria de ter participado dessa reunião, conversar com os professores para ver realmente se estavam, como me falaram, todos os professores insatisfeitos com a diretora Kátia e com a Mary, porque eu acho a situação bem estranha. E essa insatisfação, a princípio, não se tem uma informação clara do que seria essa suposta insatisfação perante o trabalho delas que motivaria essa transferência. Olha, eles argumentaram algumas questões, mas como eu conheço a Kátia, a gente sabe que tudo que eles fazem é sempre com muito amor. Então, eu acho que da mesma forma deveria ser solucionado com amor, com um pouco mais de diálogo, porque se toda essa comunidade está aqui hoje e gosta dessas duas profissionais, se aconteceu algum erro, isso precisa então ser resolvido, mas não dessa forma. Eu acho que é conversando, então, que a gente se entende, mas como a gente não pode participar dessa reunião agora, vamos ver então como vai dar seguimento a essa questão toda. Muito bem, Kátia, obrigado pela sua participação aqui para a Rádio Nova. Eu vou aproveitar também, já que tem mais vereadores aqui, tem o Ney, que chegou, estava junto com o pessoal aqui, né? Brevemente, Ney, apenas te cumprimentar o que tu estás acompanhando aqui, e depois eu queria também uma opinião aqui do Jerônimo Stalpinto, que é vereador, líder do governo e é uma ponte também com o Executivo Municipal. Ney, o que tu sabe dessa história e como que se resolve a situação dessa? Tu que trabalha na Prefeitura Municipal, obviamente com servidor concursado, mas para que a polêmica não se torne algo desmedido também, né? Afinal de contas, acho que o principal é a questão da educação e as crianças que estão numa escola como essa aqui, né? Exatamente isso, boa noite. Tu falaste muito bem, tu já abordaste praticamente dessa é a minha resposta. O bem mais precioso de tudo são as crianças. A riqueza maior que nós temos. Então, o que a gente tem que ter? Diálogo e sensibilidade para tratar justamente onde as crianças estão se sentindo bem. Oi, querida. Justamente com os professores que agradam a eles a enxergar e impor. Isso no mundo moderno, no mundo atual, não cabe mais. Não tem lógica. Então, sem diálogo, inclusive nossos vereadores que gostaríamos de participar, não foi possível. Porque parece que a gente não faz parte da administração. Apesar de ser um distinto, mas não participa, né? Então vamos fazer o quê? Né? Mas os pais se mobilizaram, já na semana retrasada já queriam fazer um movimento pacífico, aí tentaram um diálogo durante 14 dias e agora mesmo assim veio a imposição da troca da direção da escola. E justamente o argumento que era por parte da turma, não, alguém põe o dedo nas questões da turma. Então deixem onde está funcionando, está contente de estar aqui. A maioria dos pais com os filhos aqui passando frio, e justamente tentando tirar as pessoas justamente que agradam aos pais e aos filhos e são desmobilizados a contento para impor alguém que não é a contento da comunidade. Não dá para entender, tem coisas que não tem explicação. É uma situação incompreensível. E para compreender melhor como é que funciona a questão de nomeação de diretores, nomeação de pessoas que estão à frente das escolas. Há dias atrás teve um projeto, inclusive, não faz muito tempo. Justamente. Foi aprovado na Câmara de Vereadores e que não chegou a ser aprovado. Vai entrar de novo. Foi retirado. A questão da gestão democrática. E o que previa essa gestão democrática? Gestão democrática, mas assim, justamente ela seria eleita pelos pais, pelo corpo docente e discente, né? Justamente, né? Os pais e alunos e dentro da classe dos professores também teriam a sua representatividade em função dessas, né? Só que ela não foi aprovada ainda. Então, ela não está tramitando então agora, nesse momento ainda, como contrato com a turma, então seria por indicação da turma. Mas isso a gente sabe que não é bem assim. Tem quem são indicados, né? Então, justamente por parte do Executivo, exato, por parte da Secretaria da Educação, então é indicado dessa forma, né? Uma pena que não se ouça a maior parte interessada, que são os pais e os filhos, né? Que não tem lógica, né? Mas eu espero que eles se sensibilizem em reunião que eles estão fazendo. O Ricardo já saiu, não sei se desistiu da reunião, né? Da reunião em si, né? Porque hoje em dia, pelo amor de Deus,
o mínimo que podem fazer é ouvir os pais, né? O prefeito também está saindo agora, não sei o que está vendo, né? Então, nesse sentido, mas eu espero que tenha chegado no consenso. Vamos ouvir então. Prefeito, algum consenso aí, o senhor vai falar para a comunidade? E o senhor, como líder do governo, o que o senhor acha dessa situação aqui em que os pais, eu queria te perguntar a ti antes, vem em frente a uma escola para se manifestar? Deixa para secundário, deixa o prefeito falar primeiro. Ok, vou deixar gravando então. Pessoal, um minutinho de silêncio aí, o prefeito vai dar uma palavrinha aí. Pessoal, escutar. Olha só, a princípio eu poderia muito bem lavar as mãos, mas não é da minha índole, porque a gestão desta Escola de Educação Infantil é por conta da turma. E a decisão tomada é uma decisão de gestão da turma. A outra Escola de Educação Infantil foi oferecida para a diretora aqui, para a nossa amiga Kátia, e ela no primeiro momento aceitou ela. E aí, vendo a decisão dos senhores pais, por não gostarem, e todas ou quase 100% das manifestações justas, algumas ultrapassaram um pouquinho os limites, né, do respeito, mas enfim, pela emoção. Mas isso tudo para mim já é passado. A diretora vai ficar cá, a Kátia vai ficar aqui por conta do apelo dos pais. E a Mary? E a Mary é funcionária da prefeitura, essa decisão de transferir ela ou não está comigo. Só que eu vou pedir para vocês, né, que tenham um pouquinho de paciência. Eu estava conversando com a Mary lá. Eu sou humano. Eu sei do carinho que vocês têm pela Mary, do carinho que a Mary tem por essa escola de educação infantil. E hoje eu escrevi para um pai que me adicionou no WhatsApp, aliás, eu fui muito adicionado, não sei se foi para o Fábio, não. Seu nome é Fábio? Eu enviei mensagem também, mas não tive retorno. Mas para algum... foi... Eu vou me reservar o direito de não dizer o nome da pessoa. Mas então, o que eu disse para essa pessoa, é mais ou menos o que eu falei aqui no início. A gestão é da turma, mas eu tenho certeza de que tudo o que a turma pensou, o presidente Segoni com a equipe dele, foi do melhor para a educação infantil, para essa escola, para os filhos de vocês. E é por isso que eu estou aqui para dizer que a Kátia vai ficar. Muito obrigada. Mas, prefeito, Oi. Com todo o respeito, eu gostaria de lhe dar uma palavra. Eu fiquei sabendo o que ocorreu. E o que ocorreu aqui é bastante sério e bastante grave. E eu lhe digo uma coisa, com todo respeito, senhor. A saída da Mary é entregar o direito de que essas coisas, essas arbitrariedades continuem acontecendo. E aí nós não vamos plantar amor, nós vamos plantar punição. E isso não é correto, porque a Mary, ela é uma multiplicadora de amor. E a gente, por mais emotivo que esteja, que goste dela, ela poderia ser usada, prefeito, com todo o respeito. Pois é. Dela ficar aqui, porque fazendo reclamações com as crianças, brincar, levar carinho e fazer essa coisa, esse trabalho de multiplicar, né? Como flores que a gente entrega, não é? Levar a Mary para fazer esse papel, porque eu acredito que a saída dela reforça punições que estão acontecendo, arbitrariedades e outra. Eu, professora da rede municipal, eu sei que o professor é autoridade dentro da sala de aula, mas depois de uma determinada idade, não com bebezinhos, não com pequenininhos. Eu não fui de maternal. Professora de maternal não tem autoridade, tá? Não tem autoridade. Então tá, pessoal, por favor, um pouquinho de calma. Eu gosto muito da Mary, tenho um grande carinho por ela, eu tenho um grande carinho pelo Lucas, pelo filho dela, e eu vou tentar fazer o melhor por ela. Tá bom? Vai, porque nós vamos lhe amar, lhe adorar e votar no senhor sempre, 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 sempre.
crianças que botam 40 minutos de castigo, deixam a criança mijada e falam, se vira, usa a tua roupa sozinho. Não pode fazer. O que vai acontecer com essas 3 professoras dessa determinada turma? Uma pergunta, como é que eu como mãe, eu tenho um bebê de 1 ano e 4 meses, não aconteceu com meu filho, mas aconteceu com de uma amiga minha, colega. Nós vamos falar isso com o secretário, isso que tu falou agora. Como é que nós... Pode junto comigo? Posso? Posso sim. Então, pessoal, já foi falado com ele. Verifica. Brincadeira de votar, tá? Brincadeira. Mas... Prefeito, para fechar aqui, já que eu estou reproduzindo para a Rádio Nova, o senhor falou sobre a educação, que prioriza que seria melhor para a educação a atitude por parte da turma. Mas o que de tão grave ocorreu que chegou como o senhor, como autoridade máxima do município, está aqui o representante até, não líder do governo na Câmara de Vereadores e tem amplo entendimento jurídico, o que de grave aconteceu ao ponto de haver essa transferência de maneira que a comunidade se revoltasse, de tal forma que estão aqui tanta gente? A turma é responsável pela administração, né? E de onde sai o dinheiro? Da prefeitura. Não, e o dinheiro não sai dos impostos? Dos impostos. Nossos então, impostos. Nós temos direito também. Nossos impostos. Não é a turma que é uma coisa exclusiva lá. Não é. O dinheiro sai do mesmo. De nós. Mesmo imposto. De nós trabalhadores. De nós. Apenas para refazer a pergunta, prefeito. O que seria... Ok. Eu posso fazer a pergunta de Chica, já tinha anunciado? Como líder do governo, vereador, o que o senhor vê essa situação? Até porque, digamos aqui, existe, se potencializou bastante, e acho que não é o comum que se queira que chegue a uma situação como essa. Envolve crianças, envolve adultos, envolve até crianças que choraram em relação aos gritos, que é natural, né? O senhor, como representante da comunidade e eleito para isso, não dá para ser, e sendo líder do governo, o que se fez, pelo conhecimento que tu tens, que tu estás em contato direto com a administração municipal, para impedir que ocorresse isso? Porque isso é extremo, e não se quer na cidade que se diz educadora, expor, inclusive, as crianças, ou professores, ou pais, uma situação que no mínimo, constrangedora, concordas? Concordo, eu acho que foi lamentável que chegou-se até aqui, né? O sistema que o município adotou na educação infantil foi da contratação de uma pessoa jurídica, no caso a turma, para gerenciar e administrar a educação infantil, mas eu fico muito feliz que o prefeito teve o reconhecimento, a hombridade, a humanidade de escutar os pais, né? Hoje de manhã eu soube desse assunto, confesso que eu não sabia dessa intenção dos pais, não tinha conhecimento a respeito dessa alteração, né, da diretora, essa mudança, e eu me sensibilizei também com a questão e fiquei mantendo contato direto com o prefeito, com o secretário, com o vice-prefeito. Também tenho crianças que estão na rede da educação infantil, na Inês, né? E eu sei da afinidade que nós pais temos com as diretoras, com as professoras. Então eu sei o quanto é importante, por isso eu acho muito legítima essa movimentação dos pais. E na minha posição vou fazer o máximo de esforço possível para atender o apelo da comunidade, o apelo da maioria dos pais aqui da escola, né? Seria pela manutenção das duas profissionais, a princípio? Sim, com certeza. Já que estão declarando que estão sendo bem atendidas, que tem amor, que tem acolhimento, é isso que a gente espera, né? Ok. Vereador, só para concluir aqui, até porque eu tinha intenção de conversar contigo antes, né? No momento que eu falava com o Ney, e naquele momento o senhor até se deslocou para cá. O senhor conseguiu participar da reunião? Não, cheguei ali e estava só um diálogo, não era mais uma reunião. Era a Mary, né, a servidora, e o prefeito estavam dialogando, já tinha encerrado a reunião, e eu consegui chamar o prefeito aqui para dar um comunicado oficial, né? Acho que era importante ele dar uma palavra para a comunidade, para os pais, né? Dentro da reclamação de vereadores de oposição que não participaram da reunião, qual que é a tua análise? Não haveria nessa necessidade? Não há um respaldo jurídico, vamos assim dizer, que obriga, até porque há independência de poderes e cada um tem a sua função específica, a Câmara é legislar e fiscalizar o Executivo, todavia aqui é um momento de fiscalização, haveria obrigatoriedade, digamos, de participar. Qual que é a sua opinião sobre a participação do Legislativo, já que não teve nenhum vereador que pôde participar da reunião? E eu te pergunto justamente porque eu vi outros dois vereadores antes, Jorge Darley Wolff e a Kátia Tsumi, sobre isso, e disseram, não, nos impediram de participar da reunião.
Eu acho que a gente não vou analisar do ponto de vista legal, acho que sempre tem que primar pelo diálogo, né? E o poder legislativo é muito importante nesse papel, porque nós representamos a comunidade, essa é a minha opinião. Acho que sim, fazia muita importância da gente participar da reunião. Ok, obrigado então, vereador. Valeu. Vamos ver se eu consigo agora falar de forma reservada com o prefeito, né? Já que ele não conseguiu se pronunciar no momento que eu fiz o questionamento a ele. E eu gostaria de perguntar, ele está agora ainda em conversa, uma reunião, vou aproveitar aqui para a Rádio Nova. Segone, tu que é presidente da turma, essa situação toda já ocorreu em algum momento, tu como presidente da turma que gere a educação aqui no nosso município, em parceria com a Prefeitura Municipal, e por que chegou a esse ponto aí de ter manifestação, de ter protesto, de ter cartazes, de ter representantes, aliás, representantes não, os pais das crianças protestando aqui. O que ocorreu para chegar a um ponto, assim, por assim dizer, tão extremo? Boa noite. Boa noite. Eu acho que houve exagero, né, de reação por uma medida administrativa. Transferência de pessoal é normal. E essa medida administrativa, ela partiu da administração ou da turma? A turma acatou decisão em conjunto com a administração pública de transferir para a ambiente das crianças, porque o objetivo todos os nossos patrões, eu sempre tenho dito, são as crianças. Então é em função delas que a gente pensou numa mudança. E houve o entendimento em determinado momento, ontem à tarde, por exemplo, que as transferências foram aceitas pelas transferidas. Então, mas não pelos pais, que a gente percebeu aqui, né? Os pais, não é protocolo nosso dar satisfação aos pais para transferência de qualquer funcionário. A turma não cientifica ninguém, não é normal isso, né? Comunicar os pais e todo mundo que vai transferir um funcionário. Isso seria uma disparidade nossa, seria uma ingerência no serviço, né? A gente promove as transferências que julgar necessário em função do bem andar do serviço e principalmente das crianças. O que estava andando bem devidamente aqui para que houvesse a necessidade dessa transferência que foi reprovada pelos pais? O que foi levantado pela equipe, né, durante vamos dizer, um desencontro entre a direção e os funcionários. Então os funcionários acusaram algumas questões que a gente levantou, avaliou e percebemos um desencontro. E aí, como é sempre bem-vinda mudança, a gente toma novos ares e conquista. Qualquer mudança pode causar um reboliço no início, né? Porque até uma mudança de um copo d'água de um para o outro vai tumultuar. Depois volta a calma. E eu acho que a medida foi tomada com vontade de melhorar, né? A questão era essa, vontade de melhorar. E não foi entendida, talvez, pelo corpo discente. Essa foi a situação, ao teu ver. José Luiz Segone, para a gente encerrar aqui, existe algum tipo de protecionismo, por assim dizer, a profissionais em determinadas áreas com ligações com o governo, por assim dizer, porque foi levantado por pais. Olha, tem, por exemplo, as funcionárias que estavam aqui e que a população, e entendam, pais, reprovou, né, o trabalho delas e aplaudiu aquelas que estavam aqui, são pessoas que estavam, ao meu conhecimento aqui, há menos tempo. Entendendo que aqueles que estão há bastante tempo construíram uma carreira, construíram uma relação, uma afetividade maior, uma afinidade maior. E esses outros, um tempo menor. O que aconteceu para optar-se em detrimento daqueles que estavam menos tempo, né? Aliás, em detrimento das outras, a permanência desses profissionais há menos tempo? Você não me enrola, Sóstenes. Você quer saber o que houve que a Mary e a Kátia, que são antigas,
tiveram atrito com o pessoal novo, é isso? Exatamente. A intenção não é enrolar. A intenção é o seguinte, ser bem claro. Eu não vou chegar aqui a acusar. Tu, como profissional da comunicação, entende que a gente tem que ouvir todos os lados. Mas sendo bem direto, já que requer que seja, eu digo o seguinte, por que optou-se por alguém que estava há tão pouco tempo e que não tem a aprovação dos pais, em detrimento daqueles que estavam há tanto tempo aqui e que têm uma aprovação massiva pelo que a gente viu aqui? Não existe proteção especificamente de A, B ou C, nem que eu saiba, nem da parte da prefeitura e muito menos da parte da turma. Nós consideramos todos funcionários e todos têm previsto um protocolo a ser feito como funcionário. E com relação eu acho que está havendo um equívoco muito grande, porque uma escola não é possível só pela direção. E se estava funcionando bem é porque existia um corpo docente, não só a diretora, não só a diretora e a coordenadora, mas existia professoras, auxiliares, cozinheiras, faxineiras e, com certeza, liderança. Então, existia, sim, uma organização funcionando. E os mesmos pais que estão aqui são testemunhas disso, de que a coisa funcionou a contento, tanto que eles nunca reclamaram. Isso aí. E hoje, eles estão reclamando por uma coisa que, em hipótese, até certo ponto, foi produzida pelos próprios pais. Uma das questões levantadas, só para ter ideia, Sóstenes, é que não se obedecia um regimento interno, que todas as escolas públicas do município têm. Exemplos? Então, os pais, alguns pais, tinham regalias, aí sim, em função de poderem trazer os filhos, e isso eu digo e sustento de coração, que o problema é das crianças. As crianças é que vão sofrer as consequências em função disso. Parabéns, justamente dar prioridade a um pai e protecionismo a determinadas crianças. Então os pais podiam trazer, determinados pais podiam trazer as crianças a hora que precisavam, Eu vou encerrar aqui a participação. Por favor, continue. Toda organização tem que ter um mínimo de critérios para se trabalhar. Se uma criança chega quando já a turma está organizada, e ela chega chorando porque a mãe vai deixar ela, vai atrapalhar todo o serviço. Então, se começarem desde o início, facilita. Parabéns! Facilita. Ok. Ou tratamento individual, pode ser tido, né? Pode ter. Tratamento individual pode-se ter, quando se tem um cuidador para cada criança, o que não é possível em escola pública, né, Celso? Ok, obrigado então ao presidente da turma, José Luiz Seguni, que gere junto com a Prefeitura Municipal a educação aqui no nosso município. Eu vou sair desse momento aqui, desse espaço. Eu só queria pegar uma palavra ainda do prefeito, se for possível. Posso? Só para a gente concluir essa entrevista aqui, já que eu ouvi todas as pessoas, apenas uma posição final do prefeito, né, acerca dessa situação, se for possível ainda, para a gente concluir essa reportagem. Prefeito, o senhor poderia, apenas para encerrar a reportagem? Não, aqui é só a reunião agora. Aquela pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor gostaria de responder? Ok, obrigado então. O prefeito optou